noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa da Quadra Mágica, o quarto, o especial Seleções nesta quinta-feira, em que iremos ter a terceira jornada da Liga Sport Zone, também da Liga Nacional de Futebol Sala. Vamos abordar temas como as seleções, que será o foco neste programa, como puderam ter visto pelo título deste programa, tudo para acompanhar nesta edição, não é assim, Rui? Sim. Olá a todos os que nos acompanham e não deixem de enviar as vossas opiniões, de participarem, darem os temas também que queiram que nós aqui, tanto eu como o Gonçalo, abordamos, para podermos todos partilhar e discutir de uma forma positiva e sempre de uma forma construtiva também. E para aproximar a Quadra Mágica do público, vamos lançar a partir já deste mês de outubro um método que consistirá muito nisto. Enviam para o nosso e-mail quadramagica.futsal@gmail.com o vosso gol, ou o teu gol, como preferires, da semana, e nós escolhemos o melhor para passarmos no início deste programa. Isto para divulgar o futsal, divulgar o teu gol e aproximar espectadores do nosso programa. E Rui, vamos começar já com a Liga Sport Zone, com a análise esta última jornada. O Braga, que recebeu e saiu derrotado com o Leões de Porto Salvo. Para mim, este entrava como um dos jogos da jornada e acabou mesmo por ser. Posso dizer que este foi um resultado para mim inesperado, mas conquistado com bastante mérito por parte da equipa de Rodrigo Paes de Almeida. 3-1 foi o resultado final, como já disse, com os golos da equipa da linha a serem apontados por Paulinho e Dura, que bisou no encontro e fez 2 golos nesta partida. Ele fez os 2 primeiros golos. O Braga marcou o único golo através de Marinho, quando jogava 5-4. E deixa-me dizer isto, o meu destaque nesta partida vai para o internacional português e campeão europeu Bebé. O veterano guarda-redes, digamos assim, foi peça fundamental na construção da vitória forasteira, Rui. E deixa-me dizer isto também. Sim, o experiente. Exatamente. E deixa-me só dizer isto. Quem se deslocou até ao pavilhão universitário de Gualta pode ver ver 3 jogadores que venceram o Euro em fevereiro na Eslovénia. Nilsson e Vitor Hugo do Braga e Bebé do Leões de Porto Salvo, como vimos. É sempre bom relembrar este título, Rui. Sim, claro. E eles que são os ídolos e que representaram o universo do futsal nacional e, portanto, continuam. O Bebé no Leões de Porto Salvo pela segunda época. O Vitor Hugo manteve-se no Braga, é verdade, assim como o Nilsson, que ainda é um jogador penso eu, com um largo futuro e ainda com uma margem de progressão. É um jogador fortíssimo em duelos individuais a defender. Ele é um fixo com uma capacidade física extraordinária e, portanto, creio que o Braga terá que sair deste colete de forças. É uma equipa que não se está a libertar, mas que de certeza que vai encontrar o rumo e o caminho que já o teve noutras épocas anteriores. Sem dúvida. Rui, em relação ao jogo, a primeira parte pertenceu claramente ao Leões de Porto Salvo, com estes a anularem os melhores momentos do Braga. Isso foi um facto. Em contrapartida, o Braga teve na segunda parte o controle do jogo, depois conseguiu reduzir, mas entretanto Paulinho faz o 3-1. O Braga vai ter de dar uma resposta rápida, mas passando já ao próximo jogo, Borinhosa-Fundão. O Borinhosa a receber e a perder frente à formação do Fundão. Fundão esse que na primeira jornada não teve um resultado positivo em casa perante o seu público ao perder com o Módicos. Era um dos jogos da jornada. Nota inicial para Márcio e Tunha, colegas de seleção que foram campeões europeus também e que se defrontaram neste fim de semana. Numa primeira parte de maior eficácia caseira, o Borinhosa ia vencendo ao intervalo por 3-1. Parte com bastantes oportunidades para o Borinhosa dilatar a vantagem. Nota também para o facto de ter estado a vencer por 2 golos de diferença por 2 ocasiões. E diga-se também, Rui, que pecaram um pouco na finalização. Na segunda parte, muito mérito para a equipa da Beira Interior, comandada por João Nuno Ribeiro, que assumiu o Fundão nesta temporada, pela forma como entrou no jogo e como depois venceu. Portanto, desengane-se aquele que pensa que foi um jogo de sentido único, porque, a meu ver, foi um resultado demasiado dilatado para aquilo que um pavilhão cheio viu. 13 golos, exatamente, foram 13 golos, transições, belas defesas e por isso um grande espetáculo para quem marcou presença. E 3 goleadores a destacarem-se: Mateus, Pauleta e Mário Freitas, todos eles com 3 golos. Exatamente, Rui. E sem mais horas passamos ao próximo jogo, Módicos com o Viseu 2001. Módicos
a receber o Viseu, a equipa recém-promovida esta Liga Sport Zone em Sandi. O primeiro jogo em casa do Módicos, que finalizou com a vitória da casa, Rui. Sem meias palavras, o Módicos era favorito para este jogo. É isto, não há que ter medo das palavras. O Módicos tinha a obrigação de vencer e uma equipa que se apresentou muito bem na partida e que deu uma bela imagem no jogo inaugural deste campeonato foi o Viseu. A formação da cidade de Viriato até começou a vencer, através de um gol de Clayton, ele que já é o melhor marcador da sua equipa e o terceiro melhor da Liga Sport Zone, com os mesmos golos de Mário Freitas e Pauleta, ambos da Desportiva do Fundão. O gol marcado abanou os adversários, há que dizer, ou seja, a equipa da casa, entenda-se, que corrigiram de uma forma geral, a marcar, a dilatar a vantagem e a controlar o jogo. Isto na primeira parte, depois a segunda parte manteve a toada da primeira, há que dizer, com o Viseu 2001 a lutar sempre até o último minuto, ou seja, Rui, a manter a seriedade nos processos, mesmo sabendo a certa altura que já não havia nada a fazer. Nota também para as palavras de Paulo Fernandes, que pediu desculpas aos adeptos de Viseu pela desconcentração e pela face apática apresentada nesta quadra. Eu se te posso interromper, e desculpa, eu creio que a equipa está demasiado com ansiosa de obter os resultados e de jogar bem, porque depois peca com erros crassos e que paga em demasia com uma fatura elevada, porque o próprio treinador do Módicos disse depois no flash interview que foi uma vitória de goleada demasiado, ou seja, que o que se passou não justificava a diferença tão abismal de 6-1, de 5 golos. E, portanto, eu penso que a equipa de Viseu não está a ser consistente, não está com a maturidade de uma equipa que se quer adulta e está ansiosa e com erros graves que paguem em demasia. E daí 6 golos. Foi um resultado pesado. Exatamente, Rui. Eu concordo contigo nesse aspecto. A equipa que, há que dizer, subiu neste ano. Dar esta nota também para o jogo entre Quinta dos Lombos e o Elétrico, outra equipa que subiu ao escalão superior do futsal, esta equipa de Ponte Sor, que depois se deslocou até à Casa dos Lombos. Foi uma deslocação e recepção difícil. Para mim seria um jogo de tripla, pela qualidade assumida e conhecida dos Lombos e pelas exibições feitas desde o início desta pré-época por parte do Elétrico, até mesmo os resultados alcançados. Não me recordo. Sim, mas uma vitória conseguida, muito bem conseguida pela equipa do Jorge Monteiro, ou seja, a justificar e a querer confirmar que em casa manda e vai, de certeza, obter alguns pontos, se não muitos, que lhe garantam a manutenção. Sim, mas com muitas dificuldades, Rui. Não me recordo se já o disse aqui, mas este Elétrico, para mim, na minha opinião, vai dar de falar. Quanto ao jogo, Rui, nem sempre foi bem jogado, é um facto. A eficácia não foi um termo dominante. Aliás, a imperfeição ofensiva foi sonante e refletiu-se no resultado final. Mas também muito mérito para os guarda-redes dos Lombos e do Elétrico. E nota para este jogo que foi... Deixa-me dizer, Runa, se calhar decidido aos pormenores e com a equipa do Lombos, apesar de ser a equipa mais jovem, com a média de idades mais baixa da Liga Sport Zone, a ter jogadores já mais experientes nesta nossa liga e a puxar dos galões, a trazer essa tal qualidade e nos momentos decisivos da partida a conseguir obter essa vantagem com golos. Sim. Mas deixa-me dizer isto. Os golos foram contados, o primeiro na primeira parte e o segundo na segunda parte, e passa aqui a redundância. O primeiro gol foi marcado essencialmente muito perto do intervalo e o segundo a 1 minuto do final, quando a equipa do Elétrico jogava de 5-4, a procurar o resultado e o resultado sempre aberto até ao fim. É um facto. Exatamente. A dar aqui uma boa imagem perante um público e um pavilhão que é complicado de se jogar, há que dizer. E passamos agora para o Belenenses Rio Ave. Mais um jogo de tripla que terminou com um empate a 2 golos entre Belenenses e Rio Ave. Após a expulsão de André Gomes, jogador do Rio Ave, Bruno Pinto abriu a mesma contagem aos 13 minutos de jogo. A resposta veio do pé de cima aos 20 minutos e na segunda parte Rui aos 26. Renato Pontes consumou a remontada. A vantagem não viria a durar tanto tempo assim, porque o pé direito Marcão colocou a bola no fundo das redes da baliza de Moreira, fechando assim o marcador em 2-2, uma partida muito intensa e combativa no capítulo físico. Marcão, que se restreava pelo Belenenses, está emprestado pelo Sporting, exatamente, com defesas de grande categoria
e depois a fazer o remate que deu o golo para o empate e assim o Belenenses a fazer o primeiro ponto nesta Liga Sport Zone, depois da deslocação sempre muito exigente até ao recinto do Sporting Clube Portugal, onde acabou por perder por 8-2, mas que deu, apesar de tudo, uma boa imagem, mesmo com poucos treinos, esta equipa comandada por Alípio Matos. Em relação ao jogo jogado, posso dizer que a segunda parte começou com o gol de Renato, como vimos, levando a equipa de Alípio Matos a jogar e a abusar, e passo o termo, do guarda-redes subido através do Marcão, ele que jogou o jogo todo. Depois acabou por surtir efeito com o empate a surgir. Resultado justo a meu ver, Rui, com as duas equipas a assumirem o jogo nas diferentes fases da partida, a procurarem a vitória em qualquer momento, não darem por perdido qualquer lance, e tenho uma vez mais a certeza que quem se deslocou até este pavilhão não saiu nada desiludido. Sim, nada mesmo. E diria mesmo que Marcão pode se tornar um jogador muito importante na manobra da equipa do Alípio Matos, porque é um guarda-redes em movimento, não só pode fazer posse de bola para contrariar o jogo e a posse de bola do adversário, como também pode ser uma posse de bola ofensiva, tal e qual como o fazia no Sporting, e facto disso mesmo é que conseguiu um golo, o golo do empate, e um golo importante que levou o Marcão a dizer que numa casa onde já foi tão feliz, portanto voltar a fazer golos e voltar a ser feliz. E por falar há pouco em Sporting, Rui, a equipa de Nuno Dias foi até gol do mar. Jogo de festa para o Unidos Pinheirense, perante o todo-poderoso Sporting, e isso é novo nesta modalidade. Falamos dos vice-campeões europeus nas duas últimas épocas e dos atuais tricampeões nacionais. Ainda assim, o Unidos Pinheirense iria sempre apresentar maior concentração defensiva e mais redobrada do que em relação a outros jogos para atrasar o gol de Unido. A verdade é que o primeiro tento bem sucedido foi aos 3 minutos de jogo, e ao intervalo estava 5-0 para a equipe de Nuno Dias. Léo, Cavinato e também Merlin apontaram os golos no jogo televisionado, e que por isso apresentamos os destaques desse jogo, Rui. Começo por Cavinato, melhor em campo, sem qualquer contestação, ao apontar 5 dos 7 golos de Unidos e guarda-redes Unidos Pinheirense. Sandro Barradas, que apesar dos golos sofridos... O internacional português? Sim. Mas que dizia, ele se mostrou muito atento e difícil de bater, Rui. Fica também a tua nota para os telespectadores menos atentos a essa modalidade. Passo. Sim, mas um jogo tendência única, com um Sporting muito forte. E passamos então ao último jogo desta segunda jornada. Benfica Futsal Azemais, a formação de João Rocha a fazer o primeiro jogo em casa, a vitória incontestável e esperada dos atuais detentores da Taça da Liga e vice-campeões nacionais. Rui, 6-0 foi o resultado final, a mesma diferença de golos do último jogo disputado entre as duas equipas no recinto das Águias, a época passada. Muito mérito para o Futsal Azemais, pela forma como se apresentou no Complexo da Luz, pelo mérito defensivo. Com muita juventude. Sim. Sem medo. A jogar olhos nos olhos, há que dizer. Um guarda-redes, penso eu que vai ser uma mais-valia para este Azemais, um jovem brasileiro com muita qualidade. Bruno Filipe, exatamente, já lá vamos a este jogador. Bruno Coelho a disparar, e o Bruno Coelho também a disparar e fazer 3 golos e está num excelente momento de forma. Sim, claro. Foi um jogo de Brunos. É verdade. Deixa-me então dizer isto, muito mérito para esta equipa do Futsal Azemais, mérito defensivo, em especial para o guarda-redes Bruno Filipe, aí está, o jovem brasileiro de 19 anos, depois pela pressão em toda a quadra, eu não quero... Nos 40-20, as duas equipas a jogarem um 4-0 dinâmico, com algumas nuances, mais particularmente por parte do João Rocha, onde utilizou o Fitz, não foi muito utilizado. Eu penso que ele teve ali alguma mazela física, mas ainda marcou um gol. Mas é um jogador tremendo que vai trazer e acrescentar muita qualidade a este Benfica, e principalmente num jogo mais de pivô. É uma referência, é um jogador fortíssimo, e portanto nessa particularidade e nessa nuance o Benfica ganhou aqui um excelente jogador. Convicto. Quanto ao Benfica, mostrou sempre iniciativa no ataque. Poucas foram as vezes que viu a sua baliza ameaçada, e mérito também por isso para o coletivo. A quadra mágica esteve lá presente no pavilhão, e os destaques desta partida vão para em 4 gols e porquê gols e porque o Benfica marcou um hat-trick e conduziu todo o ataque
No autogol do Tiago, exatamente. Se não tivesse lá o Tiago, também estaria lá o Bruno Coelho. Portanto, seria inevitável aquele gol. Há que dizer, Rui. Se não fosse o adversário a apontar este gol, portanto, para a quadra mágica, Bruno Coelho foi o melhor nesta partida, incontestavelmente. E depois, ainda neste jogo, destaque para Bruno Filipe, o jovem guarda-redes de 19 anos, nascido no Brasil. Foi peça-chave na formação de Ricardo Canavarro, à semelhança do que foi na primeira jornada. Jogou só metade, deixa-me dizer, jogou só metade, e depois o Joel entrou, outro jovem guarda-redes, de 21 anos, fez a segunda parte. E, portanto, no banco ainda, tinha o Cristiano, que é só internacional português. E o capitão desta equipa do futsal Azemais, Rui. Portanto, nós também vimos isto. O Ricardo Canavarro a apostar muito na juventude, para dar minutos. Era um jogo propício para Exatamente. isso. Era normal, nós falámos nisso, inclusive. Portanto, Rui, esta jornada está lançada. Vamos agora aos melhores golos desta segunda ronda. Olá, eu sou Fábio Lima, jogador do Módicos, e marquei o melhor gol da primeira jornada da Liga Sport Zone. E podemos começar então com golos mesmo, e depois às melhores defesas daqui a pouco. Começa com o gol de Bruno Pinto no empate caseiro frente ao Rio Ave. Esta bomba da ala direita a puxar ao meio e a rematar com o pé esquerdo a passe de Julian, ele que está emprestado pelo Benfica depois de, na época passada, ter estado ao serviço do grupo desportivo do Fabril do Barreiro, às horas de Naná, ele que agora está no Barreirense, equipa da Distrital. Segundo gol foi de Alex Merlin, esteve em destaque também nesta partida, fez um dos golos, fez um gol a par de Léo e 5 do campeonato, como já vimos, e depois o melhor gol é precisamente para Marcão. Uma bomba, um tiro no corredor central, a bater o guarda-redes do Rio Ave, pé direito a puxar para a frente e depois a fazer este gol que deu o empate e consumou o ponto para cada equipa, quer Rio Ave, quer Belenenses. Olá, quem está falando é Bruno Felipe, guarda-redes do futsal Clube Bezenense. Fiquei muito feliz em ser eleito a melhor defesa da primeira jornada da Liga Sport Zone. Passamos então às melhores defesas da jornada, Rui, às 3 melhores defesas da jornada. Muito mérito nesta jornada para todos os guarda-redes, e digo isto para descobrir aqui as 3 melhores defesas. Eu, se calhar, mesmo pelas 10, que foi muito, muito renhido mesmo. Aqui, diz isto. E vamos realçar porque são imagens que a gente tem acesso, porque a Federação está a fazer um excelente trabalho, mas, obviamente, só nos podemos recorrer dessas imagens. Aquelas que vai ter eventualmente poderá haver outras, mas que nós não temos acesso e, portanto, podemos não estar a ser justos, mas perante aquilo que analisamos, nós fazemos a nossa seleção, a nossa escolha da quadra mágica. Exatamente. A terceira melhor defesa foi de Paulinho, do Quinta dos Lombos. Depois, esta defesa que vimos agora foi de Bebé, a mostrar que ainda está para as curvas, a fazer uma bela intervenção ao segundo posto, a fazer uma mancha gigante. E depois, este guarda-redes Joel, do futsal Azemais, a fazer 3 defesas numa jogada só. Repare-se, a defender aqui com a mão esquerda. Depois, Robinho vai lá para emendar, para meter. E ainda só falta depois. Exatamente. Depois vai ali ainda Marco Tolrá e a fazer mais um corte. Muito bem esta intervenção, Rui, deste guarda-redes do futsal Azemais. E Rui, depois desta análise à segunda jornada, passamos à análise desta terceira ronda, Rui. Sim, a terceira jornada, já no próximo fim de semana, antevê as saídas internacionais do Sporting e do Benfica para a Champions League do UEFA Futsal Cup. E deixa-me dizer, como goleadores temos então Cavinato com 6, que fez 5, Mário Freitas da Desportiva com 4, que fez 3, e Bruno Coelho com 4, que também fez 3. Destaques: melhor ataque do Sporting, 15 golos, já 15 golos. O Elétrico Ponte Sor é o pior ataque, só 2 golos apenas, mas é verdade, também não sofreu muitos, 4. Melhor defesa, o Benfica, ainda não sofreu qualquer golo, e o Unidos Pinheirense, a pior defesa, já sofreu 11 golos. Nesta jornada marcaram-se mais 2 golos que na jornada passada, 43, e estamos com um total de 84 golos, portanto, a média de 6 golos por jogo. Um facto é que todas as equipas já pontuaram, portanto, não há equipas com 0 pontos, e na terceira jornada, então, vamos ao Fundão Quinta dos Lombos, a Desportiva, 100% vitoriosa em todos os jogos anteriores que obteve
com os Lombos, portanto, ambas as equipas também vêm de vitórias. Jogo onde os índices de agressividade e intensidade serão decisivos em todos os momentos do jogo, isto é a minha perspectiva. A Desportiva vai querer dar uma imagem diferente, aquela que deu e que foi dura da primeira jornada perante o seu público, os seus adeptos, que são muito, cobram muito à equipa e aos seus dirigentes e equipas técnicas, portanto, a querer agora redimir-se e, portanto, face também ao jogo que fez na Borinhosa, e por isso terá que me manter focada e equilibrada emocionalmente durante toda a partida, e marcar desde já a sua posição para entrar nos 8 primeiros, porque é isso que tanto ambiciona e é a aposta que faz. Quinta dos Lombos, o Jorge, é uma saída complicada, é verdade, portanto, nunca conseguiu vencer no Fundão. É a equipa mais jovem da Liga Sport Zone, como eu já o afirmei, muita juventude, mas também tem jogadores com muita qualidade, o caso agora do Gonçalo, que foi aos trabalhos do estágio da seleção, e não só, parece que é uma equipa bastante equilibrada, que terá ali muitos diamantes por lapidar, e o Jorge, que já trabalhou com equipas jovens, já tem um longo percurso no Sporting, poderá, quiçá, aqui ser uma excelente surpresa na Liga Sport Zone. Vamos ver. Muito interessante o que vai dar este jogo. Rio Ave, Leões, Porto Salvo. Em 7 jogos o Leões apenas passou uma vez, e foi em 2013 e 2014, e por outra ocasião empatou. Portanto, o Rio Ave até ao momento com 2 empates, ambos com o mesmo resultado, 2-2. Ainda não venceu, é certo, mas também não perdeu. E ambas as partidas esteve sempre muito mais perto de vencer do que de não vencer, ou seja, teve com vantagem 2-0 sobre o Braga e teve com vantagem em Belém sobre o Belenenses por 2-1. Portanto, será um jogo interessante, curioso. Vai ser um jogo interessante de acompanhar e curioso de saber qual será o desfecho também deste jogo. Portanto, se calhar um jogo, apesar do pendor Rio Ave, o Leões surpreendeu em Braga. É verdade que o Leões vai fazer a sua segunda deslocação maior, ou seja, vai fazer mais quilómetros e, portanto, é um facto curioso. Deslocou-se a Braga, agora vai à Vila do Conde. Vamos ver. Uma derrota e uma vitória perante 2 das equipas mais fortes da Liga Sport Zone, que foi o que aconteceu com este Leões Porto Sol, e, portanto, teve aqui 2 reversos da medalha, mas o último a servir aqui uma vitamina para a equipa do Rodrigo, que quer dar sequência à vitória no Minho, com certeza. Portanto, jornada dupla na condição de visitante, como eu disse, em 2 deslocações. O Rio Ave, que já empatou em Braga e empatou no Restelo. O Rio Ave tem feito uma início de época, a meu ver, muito positiva, ao contrário do Leões Porto Salvo, que ainda não perdeu. Portanto, ainda não perdeu, e o Leões já soube o sabor das 2 situações, da derrota e da vitória. Portanto, há aqui um antagonismo e um paralelismo ao mesmo tempo. Portanto, antevejo um jogo muitíssimo equilibrado, e o Paulo Mourinho é um treinador que monta sabiamente as suas equipas, neste caso a sua equipa, de uma forma astuta. Portanto, será muito interessante e, portanto, também outro grande jogo em perspectiva, os tais jogos que eu digo que são competitivos e que nem eu nem tu conseguimos ter um pendor, podemos dar vantagem e dizer que esta equipa é mais favorita, mas penso eu que serão disputadíssimos. Futsal Azeméis Braga, o jogo de extrema importância para ambas as equipas, uma a querer regressar às vitórias, depois de perder na sua deslocação à Luz, onde encarou olhos nos olhos, apesar de ser goleado por 6-0, mas que teve uma excelente atitude. Penso eu que ganha uma equipa, estes jovens, que tem uma mescla com alguma experiência, alguns jogadores que trazem muita qualidade e passam também muita sabedoria a jovens jogadores que agora estão nas suas segunda, terceira época de Azeméis, uma aposta na juventude por parte do Azeméis, que não tem sido um risco, porque tem-se mantido na Liga Sport Zone e tem até atingido os playoffs. Portanto, também aqui um dado positivo quanto a isso. Portanto, e amealhar pontos, faça um calendário menos favorável. Outra, querer obter a sua primeira vitória, só um empate em Vila do Conde, depois a derrota em casa, e prevejo um jogo de alta intensidade, de muitos duelos. O fator de casa pode ser determinante desta vez. Apesar de nos 3 jogos anteriores, o melhor que o Azeméis conseguiu foi um empate, precisamente no ano de estreia. O Braga demora a acordar, é um dado. O seu treinador já o afirmou, portanto,
e a ser assertivo, não está a apresentar regularidade e consistência, aquela consistência que nos habituou nas últimas épocas. Portanto, aqui também mais um grande jogo em perspectiva, no meu ver. Belenenses Unidos Pinheirense, duas equipas que procuram a primeira vitória, ambas foram cilindраdas pelo tricampeão Sporting. No ano passado o Unidos Pinheirense surpreendeu o Belenenses, portanto veio vencer ao Restelo. Este Belenenses de Lípio que precisa de jogos e de pontos para poder crescer como equipa. O guarda-redes Marcão, como eu já o tinha dito, revela-se importante em toda a manobra da equipa, tanto ofensiva como defensiva. Defensiva, obviamente, porque ele está lá para defender e, portanto, será uma grande mais-valia para esta equipa e, para mim, um grande trunfo. E a equipa vai ser muito em função daquilo que ele trouxer para o jogo e fizer também. Como no último jogo, até marcou um gol. Portanto, o Carlos Machado, do Unidos Pinheirense, ainda está órfão de alguns jogadores, não o temos afirmado, que não puderam dar o seu contributo. A gente não sabe se é pelos certificados internacionais ou se há alguma outra questão que os impede de irem a jogo, mas, portanto, é um dado. Portanto, não podem dar o seu contributo à equipa e que podem vir a revelar-se uma excelente ajuda durante a época e, portanto, agora estão órfãos dessa mesma ajuda. O Unidos Pinheirense quer dar uma resposta diferente do último jogo, com certeza, quer mudar o rumo dos acontecimentos, quer passar de um jogo menos bem conseguido e goleada perante um excelente adversário e ir fazer o que fez no ano passado. Portanto, ambas as equipas têm só um ponto e este jogo pode significar um salto na classificação em caso de vitória, portanto, é muito importante para qualquer uma delas. Elétrico Benfica, jogo TV, e só por isso já tem uma atmosfera diferente. A equipa da casa viver um ambiente também único, porque é a estreia do Elétrico perante um dos grandes logo, e espera-se, ao segundo jogo, portanto já teve o primeiro em casa, espera-se um ambiente fantástico com muito público a assistir. E por via disso eu acompanhei, fui à rede social Facebook e vão abrir as bilheteiras mais cedo porque a afluência tem sido muita e, portanto, prevê-se uma enchente, como se costuma dizer. Favoritismo do consistente Benfica, que ainda não sofreu qualquer gol e que terá que materializar no jogo isso mesmo perante uma equipa que ainda não venceu. Um empate em casa com o Brunhosa, 2-2, e derrota nos Lombos por 2-0. Motivação não lhe vai faltar para contrariar este favoritismo do Benfica, tenho a certeza disso. Sporting Módicos, para mim, o jogo da jornada, o jogo que realmente desta vez poderia e deveria passar na televisão para todos nós podermos acompanhar. Creio que a Sporting TV vai transmitir, cá está. Portanto, poderemos ter 2 jogos televisionados este fim de semana, com mais o streaming, penso eu, que do Viseu, ou do Elétrico. Pronto, não sei se me podes confirmar, portanto, é excelente e portanto, quem queira acompanhar, e creio que são muitos os adeptos, é um fim de semana recheado de futsal. Deixa-me dar esta nota, Rui, estavas a falar, o Viseu 2001 irá transmitir o seu jogo em casa via Maicujo no seu canal Viseu 2001 okay. TV. Muito bem. E, portanto, o Ricardo Ferreira, do Módicos, diz que, para vir contrariar esse mesmo favoritismo, são as duas equipas que estão a par da liderança com o Benfica, note-se, atenção, estão os 3 em primeiro, joga-se a liderança neste jogo também, portanto, o Benfica é outro dos que está, líder, e estas duas são as equipas que mais golos marcaram, 15 e 12, portanto, nesse aspecto, de certeza que o público não vai sair defraudado. É previsível e perspectiva-se que seja um jogo com muitos golos. O Ricardo Ferreira, como disse na divisão, promete dar o máximo dentro do campo e serem iguais àquilo que fizeram até agora. Portanto, o Sporting e o Módicos atravessam um bom momento, têm 2 jogos e 2 vitórias e dividem o primeiro lugar, como eu disse, com o Benfica. Portanto, até aqui, o Módicos está até a surpreender da maneira e com os números que tem sido. Mas tem uma excelente equipa, vamos ver se consegue manter essa regularidade. Certamente a equipa do Módicos estará consciente que a deslocação ao reduto do Sporting é uma missão muito difícil, face ao poderio do plantel do Sporting, que possui muitos e bons jogadores, e ainda não se estreou o Rocha. Vamos ver se finalmente se estreou o pivô Rocha e portanto, é mais um dado que pode vir para esta partida, face a esse poderio e possui muitos bons jogadores, como eu disse, e por essa razão mesmo esperamos um Sporting em termos defensivos muito agressivo, pressionante como sempre, em termos atacantes muito fortes nos duelos individuais e muito eficazes na finalização, e que eu diga que a Avinato está a ser o catálogo de golos deste Sporting e até deste campeonato.
sendo por isso difícil de encontrar pontos fracos numa equipa como o Sporting, para aquilo que temos visto, que foi, ainda há pouco eu disse, 3 goleadas sucessivas sobre qualquer adversário que apanha. Portanto, vamos ver agora, perspectiva-se um jogo em que o Módicos vai dar, penso eu, aqui alguma, ou pelo menos contrariar um pouco mais este Sporting, mas vamos ver. E por isso o equilíbrio vai ser a nota dominante que o Módicos vai querer pôr na partida. Portanto, tem que ser defensivos muito rigorosos, agressivos, e na parte ofensiva tem que ser extremamente eficazes nas poucas ou nas oportunidades que conseguirem, portanto, que criarem. Portanto, e penso que terá tudo dito. Tenho o Viseu 2001 Borinhosa como último jogo, e o Viseu que tem acusado em demasia alguma inexperiência, como eu disse, a pagar caro com isso e a valer-lhe alguns dissabores, alguns golos, muitos contra. Novo jogo junto dos adeptos, e como tu bem disseste, com transmissão via web streaming, para brindar, e quem sabe com esta, ou quiçá, quem sabe desta vez com a vitória, veremos. A equipa de Paulo Fernandes, em muitos períodos de jogo, apresenta qualidade e argumentos para poder sonhar e ambicionar um pouco mais. Está com alguma ansiedade em cumprir, e isso é a minha opinião. O Borinhosa empata fora e derrota em casa. A equipa não está a ser regular. Aliás, o Alex tem-se queixado que a equipa não está a chegar com a mesma qualidade de jogo até ao apito final, ou seja, está a baquear perante o último terço do jogo, a pecarem muito na finalização face ao volume de jogo e ao caudal ofensivo que têm tido, ou seja, criam muitas oportunidades, mas não as concretizam. Prevejo um jogo repartido, vivo, intenso, porque são duas equipas muito musculadas, mais o Borinhosa, porque faz disso uma arma e, portanto, será intenso e emotivo, com certeza. E penso que... E é sobre a Supertaça Feminina que falamos, Rui. Benfica e Nova Semente defrontaram-se num jogo que teve lugar em Coimbra no passado sábado e num jogo que foi emitido em direto no canal 2 da RTP. O Benfica, o favorito à conquista desta competição pelo domínio imperial no futsal feminino nos últimos anos, venceu tudo o que havia para ganhar, somando assim o seu 16º título nacional nesta modalidade, passando agora a contar com 6 taças nacionais, 2 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal e 4 supertaças, para além das 15 conquistas regionais, destacando-se destas as 3 taças de honra da Associação de Futebol de Lisboa. Quanto ao jogo, Rui, foi literalmente do início ao fim, com ambas as equipas a apresentarem um futsal muito positivo e com as oportunidades a surgirem frequentemente. Um jogo digno de se assistir para os amantes de futsal. Atento a isto, Rui, e assim, da quadra mágica, o Benfica colocava-se em vantagem aos 12 minutos com o golo da Janice Silva e no momento imediato, Angélica Alves restaurava o empate. Portanto, era o sinal evidente de que seria um jogo a ser visto e jogado até ao último suspiro. Um belo presságio. Incerteza do resultado final. Sim, claro. Estava a dizer que é incerteza do resultado até ao final. Exato, Rui. E lá está, foi um belo presságio para quem assistia e de arrancar os cabelos para os dois técnicos, porque quem está no banco não gosta com certeza de ver um jogo tão intenso e não ver o controle por parte da sua equipa. Ao intervalo, o Benfica recolhia os balneários a vencer 2-1, com o golo a ser apontado pela jovem prodígio Beatriz Chanheiro, ela que nasceu em 2000, disputou o primeiro campeonato nacional de juvenis pela Academia Bairro Miranda do Montijo, do distrito de Setúbal, e que recentemente integrou o plantel principal da Luz. Nota também para que esta pivô, que está em estágios para preparar os Jogos Olímpicos da Juventude, que terá lugar em Buenos Aires. A segunda parte teve início com as equipas conscientes que o resultado era só um número e que qualquer delas poderia vencer. O primeiro golo do segundo tempo surgiu a 6 do fim, por Inês Fernandes, e o segundo desta mesma parte, aos 38, através de Inês Fernandes, que visou no encontro. Isto falo do Benfica. Depois, a um minuto do fim, o Pisco, o internacional português, reduzia para a Nova Semente Cavalinho, e em cima da buzina que indicava o fim do jogo, a equipa de André Teixeira levou uma bola à barra, deixando batida a guarda-redes Betty Delgado. A vitória benfiquista acaba por encaixar bem que o empate e consequentemente o prolongamento também não faria nada mal por aquilo que o jogo foi, isto a meu ver. Bela forma de começar as competições internas depois do apuramento feminino para o primeiro europeu realizado em fevereiro de 2019, sem local ainda conhecido, é um facto, se bem que, a meu ver, Portugal tem fortes chances de receber a organização desta importante competição, e, portanto, os dados estão lançados no que toca ao futsal feminino. Sim, e eu penso que se calhar vai mesmo cair para Portugal, e parece-me que será Gondomar a sede dessa mesma Final Four. Esse também é o meu feeling, Rui.
Portanto, da Supertaça Feminina, estes são os dados. O Benfica acaba por vencer, mantém o domínio, a hegemonia no futsal feminino. Se é o Sporting no masculino, é o Benfica a dominar o futsal feminino. Como lançados, e agora passo para ti, o UEFA Futsal Champions League, esta que agora mudou o nome, e vamos ter nesta semana que vem a fase principal, com as duas equipas portuguesas a entrar em ação. E espero que seja para falar até 28, 29, 27, 28, 29 de abril de 2019, e que seja para falar com sempre Sporting e Benfica incluídos. Se não tiverem os dois, que esteja pelo menos uma das equipas portuguesas. Eu gostava muito que tivessem as duas, e gostava muito até que fossem as duas à final. Mas pronto, isso seria um mundo perfeito. A partir desta época, 2018-2019, será a UEFA Futsal Champions League. Não nos queremos comparar ao futebol, mas se calhar este reconhecimento de termos um nome todo pomposo, a isso nos faz aproximar, e portanto espero que seja só mesmo o nome, e que se ganhe benefícios, que seja por outras razões. Já houve uma fase preliminar, portanto agora será a fase principal, onde entra Sporting e Benfica, entre 3 e 6 de outubro, onde estão essas duas equipas. Esta fase principal, eu vou só explicar aqui o caminho A, ou seja, esta fase com um total de 32 equipas, que se divide em 2 caminhos distintos. Um caminho A com 16, obviamente, e o caminho B com outras 16. Este caminho A, com 16 equipas, entre elas o campeão, o Inter Movistar, para além disso, as equipas classificadas no ranking entre o primeiro e o 11º lugar, e ainda entre o 16º e o 19º, e não me perguntem porquê, mas isto está achado desta forma, no ranking coeficiente da UEFA Futsal Champions League, portanto, onde também o campeão, como eu já bem disse, integra o caminho A, foram sorteados em 4 grupos de 4 equipas, ou seja, e com esta particularidade, os 3 primeiros apurarem-se para a ronda de elite. E não se pense que existam facilidades, porque se eu olhar para todos os grupos, e só vou olhar para o grupo do Sporting e do Benfica, se calhar mais acessível do Sporting, se calhar, mas só se calhar para quem está menos atento. O grupo 1, que tem Barcelona de Espanha, Benfica de Portugal, Algoic da Bélgica, um clube com muitos brasileiros, incluindo brasileiros conhecidos, e que o internacional também português, o Leitão, com 6 ou 7 jogadores da seleção da Bélgica, que acabou nestes dias que passaram segunda e terça-feira de vencer e de empatar com a Itália. Portanto, atenção. E depois o Cremen Bissarret United de França. Esta equipa não está tão forte, é verdade. É verdade que, se olharmos para o último europeu, em que a França surpreendeu com o empate a Espanha, mas não está tão forte. É o que me chega de França. E depois o grupo 4, onde está incluindo o Sporting, deixa-me dizer aqui no grupo 1, que o anfitrião será a equipa da Bélgica, o Algoic. Portanto, o Benfica viaja segunda-feira para a Bélgica e dia 3 já está a jogar. E já lá vamos. O Sporting no grupo 4, com o Karat Almaty, um velho conhecido do Cazaquistão, o líder da Bielorrússia. Atenção para esta equipa, não se pense que será a tarefa fácil, e o Fênix, que é do Kosovo, um anfitrião. Aqui talvez a equipa mais fraca, mas com a vantagem de poder jogar perante o seu público, vai enfrentar o Sporting na última jornada, portanto, vamos ver. E portanto, os 3 classificados de cada grupo apuram-se para a ronda de elite, e podemos dizer que nesta fase da ronda de elite estão integrados os seguintes campeões, que já venceram o UEFA Futsal Cup, que agora é a Champions League de Futsal: o Barcelona, o Benfica, o UGA, o Karat, e ainda se juntou o Inter. Portanto, estão detentores do troféu e vencedores, o Inter neste caso, por 5 ocasiões. É bicampeão europeu. Portanto, registre-se estes dados. Classificado, e perdeu as últimas 2 finais frente ao Inter. Uma estreia, o Sibiriak da Rússia estreia-se na competição, a equipa da Rússia. Portanto, é um dado também. E, portanto, só para percebermos que, e aqui se quisermos, o Benfica, como eu disse, e bem, viaja dia 2 de outubro para a Bélgica, dia 3 joga com a equipa da casa, que é a equipa belga, portanto o Algoic, dia 4 contra o Barça, e aqui pode decidir logo até a primeira classificação no grupo, que é muito importante, e é importante porque depois dá a cabeça de série
na ronda de elite, ou que pode ajudar, e dia 4, como eu disse, com o Barça, e por fim joga com os franceses no dia 6 para terminar. Ainda não se sabe se as televisões vão transmitir, tanto no caso do Benfica como do Sporting. Eu tentei apurar, mas não me chegou qualquer informação. E mesmo se nos perguntarem, ou se perguntarem, e aqui podemos adiantar, que se o Sporting e o Benfica são candidatos a organizarem tanto a ronda de elite como a Final Four, também não sabemos, mas se as candidaturas tiveram que ser apresentadas no início da temporada, portanto, se há interesse por parte do Benfica e Sporting, essas candidaturas foram ou não apresentadas. Portanto, não é agora que vão apresentar. Portanto, se apresentaram, já foram apresentadas. E, portanto, se quisermos saber também o calendário do Sporting, o Sporting joga no primeiro jogo, dia 3, com o líder da Bielorrússia, dia 4 com o Karate, aqui também pode, tal como o Benfica, com o Barcelona, resolver aqui a primeira classificação do Cazaquistão, e depois dia 6 de outubro fecha, como eu tinha dito, com o Fénix, da equipa do Kosovo, a equipa anfitriã da casa. Portanto, penso eu que em termos do UEFA Futsal Cup, para a semana já vamos ter jogos, e portanto já vamos aqui ter jogos para fazer a análise, debater e até talvez dar os parabéns às equipas portuguesas, que é isso que eu espero. E que assim seja. Eu acredito que sim, porque, Rui, e a tua opinião, eu partilho da tua opinião, o Benfica e Sporting vão estar certamente na Final Four, isto, obviamente, a meu ver. Eu acredito que talvez no Final Four, Benfica, Sporting, Barcelona, Movistar, seria lindo. Portanto... Sim, seria excelente. Vamos ver. Portanto, sem nada mais a acrescentar, passamos ao tema principal, ao tema seleções. Mas primeiro, Nilson tem uma mensagem. Daqui no São Miguel, jogador de futsal do Braga UM, quero já boa sorte a toda a Cruz no novo programa Quadra Mágica. Grande abraço. E no capítulo seleções, Rui, passamos à seleção masculina sub-19, que começou agora a preparar, ou vai começar a preparar o apuramento para o Europeu de 2019. E começando pelo principal tema desta emissão, como já referi, iniciamos, portanto, com esta seleção. O selecionador José Luís Mendes convocou 18 jogadores de 9 clubes diferentes: Miguel Ribeiro e Ruben Góes do Caxinas, Samuel Marques do Nogueirão de Nões, João Teixeira do Arsenal Parada, Nuno Chuva do Brunhosa, Francisco dos Leões Porto Salvo, Daniel Costa do São João, Martim Figueira, Milton Dias e Telmo Sousa do Benfica, e Bernardo Passó, Célio Coque, Gustavo Rodrigues, Neves, Ricardo Pinto, Rui Moreira e Tomás Reis do Sporting. A Seleção Nacional de Futsal Sub-19 cumprirá o primeiro estágio da época entre 2018 e 2019 no Centro de Estágio de Rio Maior, entre os dias 30 de setembro e 3 de novembro. Assim, o programa da seleção começa com a concentração no já referido e habitual Centro de Estágios de Rio Maior, às 22 horas de 30 de setembro. De dia 1 a 3 de setembro cumprem-se 5 treinos, sendo que 2 deles são 2 bidiários e no último dia apenas um. A equipa das Esquinas prepara a qualificação para o Campeonato da Europa de Futsal Sub-19, que será disputado em março de 2019. Em dezembro, a formação orientada por José Luís Mendes terá os primeiros jogos de preparação da temporada diante da Inglaterra, Rui. Portanto, fica aqui esta nota. Sim. Passo agora para ti, porque vais falar da seleção feminina, seleção sub-19, que prepara agora os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires 2018. A equipa de Esquinas reuniu-se em Rio Maior este domingo passado, onde está a realizar os trabalhos de preparação, e, portanto, a competição que vai decorrer entre os dias 6 e 18 de outubro, portanto, já está aí quase, e, portanto, até ao final de setembro, Luís Conceição, que está a trabalhar com 14 jogadores no Centro de Estágio de Formação Desportiva de Rio Maior, que deste grupo terão que sair 4 e vão ficar só as 10, que são as eleitas, que vão acompanhar, portanto, para disputar a prova na capital da Argentina. Espera-se que seja bem sucedido, que seja tal e qual como foi agora o apuramento europeu das AS, que as nossas meninas, as sub-19, ou seja, até 18 anos, consigam também fazer um excelente percurso, prova, e que dignifiquem Portugal e que tragam o melhor resultado possível. Eu, de certeza, e acredito muito nelas, que o melhor possível será vencer mesmo. Talvez a equipa da casa argentina poderá ter alguns argumentos, e a mais forte, Rússia e Brasil, e Espanha também, mas eu penso que estamos muito fortes, a trabalhar muito bem, e o Luís, de certeza que também partilha desta minha opinião, e ele é bastante ambicioso, e de certeza que vamos
fazer uma grande prestação. Na fase de grupos dos Jogos Olímpicos da Juventude, a equipa das esquinas defronta o Chile, República Dominicana, Camarões e Japão. Portanto, são as equipas. Portugal está-se a preparar e ontem mesmo Portugal venceu a Tailândia por 5-1, com 4-0 ao intervalo, no primeiro de 2 jogos de preparação, num jogo disputado no pavilhão municipal de Almeirim. Este encontro serviu de ensaio para os Jogos Olímpicos, como a gente já afirmou, e onde a Armada Portuguesa venceu. Apesar de não ter feito uma exibição perfeita, Portugal revelou ser superior ao adversário e por isso chegou ao intervalo a vencer por um claro 4-0, com 3 golos marcados logo nos instantes iniciais. A equipa comandada por Luís Conceição não só mostrou cedo a sua vocação ofensiva, como mostrou consistência e principalmente não correr riscos para sofrer golos. Portanto, é verdade que se calhar com o setor defensivo com maior preocupação, mas também teve uma veia ofensiva e, portanto, fez bastantes gols. A seleção tailandesa, com menor ligação entre os setores, portanto, uma equipa menos trabalhada, com menos qualidade, teve alguma dificuldade e só reagiu na segunda parte, onde teve a arte para surpreender a defesa portuguesa por uma vez, já muito perto do final do jogo. Portanto, quem marcou os gols foi Márcia, com 2, Telma Pereira, também com bis, e Beatriz Chanheiro, que já tinha feito o golo na Supertaça, portanto, aqui também a revelar-se na seleção nacional. E esta quinta-feira, não sei, eu fiquei com a dúvida, mas penso que encontra a Tailândia amanhã, sexta-feira, portanto, é mais um jogo de preparação marcado desta vez para o pavilhão do Centro de Estágio e Formação de Despedida de Rio Maior. E Rui, passamos então até à Seleção Nacional Masculina A. A equipa de Jorge Brás concluiu esta terça-feira um estágio de observação e preparação que arrancou no domingo e contemplou a realização de 4 treinos do Centro de Estágios de Rio Maior. O selecionador nacional explicou os objetivos deste primeiro estágio da temporada, destacando a integração de novos jogadores, complementada com a presença dos capitães de equipa, que são referências da seleção. Ele que se refere a Ricardinho, João Márcio e Bruno Coelho, Rui, e referiu que ao longo desta época existirão apenas jogos de preparação e que na próxima época existirá a qualificação para o Mundial que Portugal encara com expectativas elevadas, Mundial esse que voltamos a referir, não tem nem local nem data marcada. E deixa-me só que fazer aqui um à parte, o Pedro Carey também fazia parte destes capitães e experientes e referências os tais jogadores, mas que por lesão, ele que teve que ser substituído pelo Papa Jack do Leões de Porto Sal, e portanto fica também aqui esta nota para justificar que Pedro Carey também era para estar neste estágio e não esteve. Exatamente, Rui. A seleção não é um espaço fechado, isto é o que Jorge Brás diz, e que este estágio... Quer alargar opções, quer reunir juventude e irreverência com a experiência. Sim, sem dúvida. E iniciar um ciclo muito importante. Para a próxima época vamos disputar essa qualificação para o Mundial, que ainda não sabemos onde é que é. Exatamente. Podemos falar, por exemplo, dos guarda-redes Edu, Rui Pedro e João Azevedo, a par de Gonçalo Portugal, Papa, Tiaguinho e Tiago Cruz, foram as caras novas e os estreantes em convocatórias nacionais. Nota também para o regresso às chamadas de Jorge Brás, Fábio Lima do Módicos, que conta com 30 internacionalizações e 5 golos, e também de Mário Freitas, que conta com 21 internacionalizações e apenas um gol pela seleção de todos nós. Nota para a dispensa de Pedro Carey, como tu referiste, e bem. A título de curiosidade, Rui, o melhor do mundo e de todos os tempos, falo de Ricardinho, é o mais internacional deste grupo, com 158 internacionalizações, seguido de João Matos, com 130 jogos, e pela equipa principal de Portugal, e depois Bruno Coelho, com 96 partidas na equipa AA USA. Nota também para Ricardinho, que foi homenageado no início deste estágio. Passo agora para ti, Rui, vais falar da Liga Espanhola, da Liga de Nossos Hermanos, falamos da LNFS. Antes de entrarmos aqui então na Liga de Nossos Hermanos, e como tu bem referiste, que está aqui ao nosso lado, deixa-me dizer que também, tal como o Ricardinho, que recebeu os prémios do CNID, e o Jorge Brás, o selecionador nacional, conquistou também o galardão de mérito de excelência, ou seja, a Gala do Desporto da Universidade do Porto celebrou a 10ª edição no dia 20 de setembro, quinta-feira passada, no Estádio Universitário do Porto, e a Universidade do Porto homenageou os melhores estudantes do ano letivo 2017-2018 e também os melhores do ano no desporto universitário. E o selecionador nacional Jorge Brás
conquistou o galardão de mérito de excelência. Portanto, o reitor da Universidade do Porto entregou o prémio de mérito de excelência a Jorge Brás na Gala do Desporto da Universidade do Porto. Aqui também justa homenagem ao nosso selecionador nacional. Exatamente, Rui. Passamos agora sim para a LNFS, Liga Nacional de Futebol Sala. Tivemos a segunda jornada e tivemos aqui vou destacar alguns resultados. O Levante, que venceu o Movistar 5-3. O Santa Coloma remontou num jogo 6-3 o Cartagena. O Barça tornou a vencer, desta vez com facilidade o Zaragoza. O El Pozo Múrcia bateu 6-3 o Antequera. Não se pensa que foi um jogo fácil. Viu-se de Jose para levar de vencida este Antequera, este primo divisionário. E o Rayan Paraíso, outra das equipas de destaque, venceu o Osasuna Magna. Esta também é uma equipa que costuma estar muito bem, época após época, por 6-3. O Naturpel Skopje, ainda sem vencer, não marcou qualquer gol e sofreu 2 goleadas. Desta vez baqueou perante os seus adeptos 7-0 com o Ribeira Navarra, o Aspil Ribeira Navarra. Os destaques desta segunda jornada, para mim, e vou aqui dar algumas atuações individuais, destacaram-se Espinúdola, este guarda-redes, que foi um baluarte a salvaguardar a baliza do Rayan Interior Paraíso. Ele que já começa a chamar aqui as atenções, um brasileiro que vem do Campeonato de Itália, portanto, a estar muito bem e portanto, a estar mais uma vez muito bem e perante o Osasuna. O Maxi Rechia foi um dos destaques na vitória do Levante sobre o Inter, portanto, e outro argentino, Trípode, um elemento-chave na vitória e goleada do Aspil Vidal sobre o Skopje. Fernando, ele que se estreou pela seleção do El Pozo Múrcia, foi o grande protagonista da vitória contra o Antequera. Em alta também está Bruno Taffi, que regressou ao Palma, depois de ter estado no Inter Movistar, e foi um autor de um hat-trick no triunfo do Palma sobre o Parrulo Ferrol. Portanto, penso que aqui tudo dito em termos de destaques individuais. A terceira jornada destaca o Barça Segovia, o Valdeapenhas Rayan Paraíso, o Movistar a receber o Peníscola e o Osasuna a receber o El Pozo, e se calhar este, sim, o jogo da jornada. Sim, mas deixa-me perguntar-te isto. Penso eu que de Liga Espanhola para já Movistar. Esta formação acaba por perder esta segunda jornada, já vimos isso, mas deixa-me dizer-te isto e perguntar-te o que é que esta equipa de Jesus Velasco tem de fazer? Estamos a falar de uma equipa bicampeã europeia que nas últimas 3 finais e que teve presente nas últimas 3 finais, perdeu uma e venceu 2. O que é que esta equipa terá de fazer e o que é que está a sentir neste momento? Principalmente isto, o que é que está a sentir antes já da terceira jornada? É que o momento em questão particular, as coisas não estão bem, portanto, face à ausência de muitos jogadores importantes, se calhar a pré-temporada foi dura, é reconhecido pelo Velasco que as pré-temporadas são de cargas físicas intensas, ou seja, o Chicho quer pôr a equipa fisicamente, se calhar para um determinado ponto da época ou data da época a render fisicamente bem e, portanto, se calhar agora estão a ter algum peso, a ter alguma dificuldade, como o Ricardinho diz e bem, costumam ter as pernas pesadas e neste jogo as coisas não saíram bem, tiveram muitos erros, foram penalizados, sem tirar mérito ao Levante, que é uma excelente equipa, muito bem treinada por Davi Madrid, mas que faça muitas ausências, Rafael Rato, Elisandro, Humberto, o Ortiz também andou com problemas físicos, inclusive não foi aos trabalhos da seleção e, portanto, vamos ver, porque é o que o Inter diz, nos momentos de decisão eles aparecem e por isso é que têm sido títulos atrás de títulos. Exatamente, Rui. Estamos a ver neste momento as melhores defesas da LS. Primeira defesa de Chemi, ficar em terceiro lugar, depois José Herrera e depois Ásia, como estamos a ver com esta magnífica defesa. Está, portanto, lançado o top 3 das melhores defesas. Portanto, agora vamos aos melhores golos nomeados pela LNFS. Estas são imagens. Temos aqui o terceiro melhor gol desta jornada de Paulo Pacheco, o jogador do Indústrias Santa Coloma, o camisola 10, é um ala que depois deste passe de ponta a ponta, digamos assim, dá uma bomba de pé esquerdo perante o guarda-redes adversário. O segundo gol, o melhor gol vai para
este jogador do El Poço, que era Fernando, o ala número 14, que batia o Universitário do... Excelente jogo ele fez, o Fernando. Exatamente. Teve um jogo também transmitido pela Bola, Rui. Depois, sim. Este gol lindo do Saragossa foi vassoura de pivô, camisola 12 do Saragossa, a fazer um túnel no ferrão. Espetacular. E depois a bater Juan, portanto, fica... E a colocar a bola no posto mais distante, exatamente. Fica um grande gol, sem dúvida. Portanto, Rui, estão finalizados os temas, passamos agora às breves e aí deixo contigo. E aqui vou-te pedir as tuas pinceladas. Eu vou dar aqui algumas breves, algumas nacionais, outras internacionais, dar-me aqui uma breve passagem e esperemos que seja do agrado de quem nos esteja a acompanhar e pode sempre dar sugestões. Olha, vou começar pelo Campeonato Nacional da 2ª Divisão, que já teve a sua primeira jornada, portanto foi um regresso. Ao todo serão 108 equipas em busca de 2 vagas para a tal promoção à Liga Sport Zone. Deixem aos campeonatos distritais os 3 últimos classificados e o pior 4º classificado nas 6 séries do continente da segunda fase de manutenção e descida. E os 3 últimos classificados na segunda fase de manutenção e descida da série Açores. E aqui um destaque muito grande para um grande jogador, uma grande referência, o jogador mais internacional de sempre da nossa seleção, Arnaldo Pereira. Ele e muitos outros, mas vou destacar hoje aqui o Arnaldo porque... arrancámos com a 2ª Divisão e ninguém leva a mal por ser assim explicado. O senhor 208 internacionalizações vai jogar pelo Vise na nova época, sendo o maior destaque de toda a 2ª Divisão na Série B. Outros destaques vão aqui surgir, mas portanto o primeiro, seja homenagem seja justa para este grande jogador, para este grande homem, para esta grande referência do nosso futsal. Sorteios de Taça de Portugal feminina e masculina que realiza esta sexta-feira, dia 28 do 9, portanto, pelas 15 horas, o sorteio da pré-eliminatória da Taça de Portugal masculina e a primeira eliminatória da Taça de Portugal feminina será realizado no auditório número 2 da Cidade do Futebol. Tivemos, durante esta semana, vários jogos de preparação. Vou aqui debitar alguns resultados mais interessantes. O Azerbaijão perdeu com o Cazaquistão 1-3. A Bélgica, como eu já tinha dito, empatou com a Itália no primeiro. Venceu o segundo 2-1. A Suécia baqueou perante a França 0-3 e 2-5. A Espanha e a Dinamarca goleadas 3-1, 10-1. A Rússia com grandes dificuldades perante a Sérvia 3-2. A Inglaterra com a Croácia, a Inglaterra a perder 2-6. Depois também a perder 0-4 e Malta com a Holanda 2-7. Alemanha-Geórgia, Alemanha, atenção, a perder 2-4, mas a aparecer já no futsal. Tivemos no Irão um torneio quadrangular com 4 equipas, o Tabriz 2018. O Japão perdeu com a Ucrânia 3-1, o Irão venceu a Bielorrússia por 3-1, depois no dia a seguir a Bielorrússia, já dia 24 do 9, a Bielorrússia a perder com a Ucrânia 2-0, o Irão a empatar com o Japão, surpreendentemente, eles que são rivais ali na zona da Ásia, portanto 3-3, e depois na última jornada e na decisão o Japão empatar 2 com a Bielorrússia também, e o Irão a superiorizar-se à Ucrânia 2-1, portanto Irão a vencer este torneio. Passamos aqui para o Brasil, que no domingo passado jogaram o primeiro jogo de preparação em Porto Velho, Brasil-Argentina, onde empataram 4-4, Falcão jogou e marcou um golo. Nesta terça-feira, na segunda partida, em Manaus, no Amazonas, Falcão marcou 2 e o Brasil goleou a Argentina por 8-2. Este foi o desafio das Américas com o craque, o monstro, como eu chamo, Falcão, a ficar a um dos 400 golos pela seleção brasileira. Portanto, o Brasil que ainda vai ter mais 2 jogos de preparação, desta vez desloca-se à Argentina. Argentina, e agora passamos à Argentina, já que peguei na Argentina, na semana passada, onde chegava à final da Copa da Argentina de futsal feminino entre o São Lourenço e o Huracán, 2 grandes equipas de topo da Argentina, em uma partida onde na primeira partida ganhou o São Lourenço 2-0, depois no jogo de ida, ou seja, no clube de Alvelar, do Huracán, estava 1-1 e os hooligans de São Lourenço apareceram para invadir a tribuna do Huracán e houve violência feia. Nós tivemos acesso a essas imagens, não as publicamos porque achamos que isso não é positivo para a modalidade e, portanto, aqui vai um sinal negativo para os incidentes que se passaram na Argentina e por via desses mesmos incidentes encontram-se suspensos os campeonatos de futsal da Argentina. Portanto, aqui para os nossos compatriotas da Argentina, um grande abraço, que tudo corra bem e consigam voltar à normalidade. A seleção argentina, como eu já tinha dito, que na semana passada, portanto, já tinha disputado um torneio da Zona Sul, da Liga Sul-Americana, um torneio da CONMEBOL,
onde eles costumam fazer isto muito com a seleção A e com o sub-20, portanto depois fazem um somatório e colocam tudo na mesma tabela de classificação, e o Paraguai apurou-se como campeão. E como já tínhamos aqui referenciado, portanto, este sábado e este domingo, 2 jogos, desta vez na Argentina. Brasil deslocar-se até a Argentina, na província de San Juan, a 1200 km de Buenos Aires, 2 grandes partidas para se poderem acompanhar. E, portanto, depois também trazemos aqui as incidências e os resultados. Em Itália jogou-se a Supertaça, e aqui uma particularidade, atenção, a Supertaça em Itália tem uma particularidade. Houve uma meia-final entre o Camaldossan e o Lolo Café Napoli, onde venceu o Café Napoli por 4-3, que agora vai defrontar numa final o Aqua Sapone, e portanto será o Aqua Sapone com o Lolo Café Napoli, e sim, será uma final. A Itália teve 2 jogos amistosos com a Bélgica, amistosos, não teve nada de amistoso, de preparação, onde não levaram de vencido, um empate e uma derrota, e neste próximo já fim de semana inicia-se a Liga Italiana com 12 equipas. O atual campeão, o Aqua, joga na estreia com uma das equipas que subiu este ano, o City Vella. O Pesaro reforçou-se e fez uma grande equipa, pensa-se, as informações que nos chegam, onde alguns jogadores e o treinador do Pescara, o Fluvio Collini, de 60 anos, fazem parte desta mesma equipa. O Rieti reforçou-se com pivôs com Kaká e Chimanguinho. O Napoli, que levou o alemão, o internacional espanhol e bem conhecido, que já esteve em Espanha, na Rússia, e voltou, e agora em Itália. E o treinador da ex-Luparense, o Davi Marin. O Latina, que levou 4 jogadores que jogavam na Liga Espanhola, portanto, o Anás, o Juanqui, o Antonito e o Carlinhos, portanto, que é um brasileiro. Portanto, penso que está tudo dito das partidas despedidas, Runa. Espero que cada vez mais a nossa quadra mágica chegue a mais pessoas, tenha maior motivo de interesse e que também participem e partilhem com a gente tudo esta fantástica modalidade. Exatamente, Rui. Está tudo contado então nesta 4ª edição da Quadra Mágica. Voltamos a repetir, deixem todas as sugestões, opiniões, coisas para melhorar aqui nos comentários do direto ou no canal de YouTube, onde vai estar o diferido, para onde poderá depois acompanhar. No nosso canal de YouTube, subscreva também para não perder qualquer vídeo, ative as notificações para receber essa notificação para saber quando é que saíram os vídeos, obviamente. Recorde o passatempo, quadramagica.futsal@gmail.com, mandem os vossos vídeos e nós, no início de cada programa, lançamos o gol que nos enviaram. Os vídeos pessoais, diga-se, não é vídeos que existam de outros jogadores, é dos próprios, das próprias pessoas, dos próprios jogadores, dos próprios jovens, seja na escola, seja no clube, seja onde quer que seja, se registarem, que enviem para a gente fazer disso um bom vírus. Exatamente. Como se costuma dizer. Exatamente. Essa que é a ideia. Aproximar-vos a vocês, mostrar a magia, a vossa magia, tornar viral e, portanto, fazer com que vocês façam parte realmente desta quadra mágica, ainda mais do que já são. Está tudo dito, Rui. Passo agora a palavra para ti para as despedidas. Da minha parte está tudo. Um forte abraço e um bom fim de semana. Está tudo. Um grande abraço e até à próxima. Já vamos para o 5º programa, Runa. Exatamente. E no próximo será especial UEFA Champions League. Até lá.